Um filho de beba que tem fé, nós temos fé. Um filho de beba que tem luz, nós temos Saravá, pode chamar esse nome de vocês. Sou o Painel das Pedreiras, estou aqui para mais uma pílula do nosso canal e para falar hoje sobre um assunto: mulheres na Umbanda. Hoje é dia 8 de março, hoje é Dia Internacional da Mulher. E eu, sinceramente, eu não gosto muito do Dia Internacional da Mulher, porque eu acho que muita gente também usa desse dia para fazer coisas, fazer posts e lembrar de coisas que, na realidade, não fazem na vida. Outra coisa também que eu não gosto muito desse dia é as pessoas que presenteiam. Mulher não tem que receber presente no dia 8 de março. Mulher tem que receber o respeito durante todo o ano. Eu não gosto muito, mas eu acho que o dia é muito importante. É um dia de luta, não é um dia de comemoração. Mas eu acho muito interessante esse dia. E também, referente a isso, então a gente também vai fazer uma pílula especial sobre isso. E não uma pílula para falar das Iabás, para falar sobre Iemanjá, para falar... Não de coisas tão lúdicas, vamos falar de coisas mais palpáveis, de coisas importantes para a nossa religião. Mas antes da gente falar, quero pedir que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho e deem o seu like. Nos ajudem aí a crescer esse canal cada vez mais, a chegar, a compartilhar bastante os nossos vídeos, principalmente dando o like. Bom, vamos falar então a mulher dentro da religião de Umbanda. A mulher dentro da religião de Umbanda, ela sofre um pouco o que nós chamamos de um machismo estrutural. Um machismo muitas vezes ali um pouco obscuro, um pouco escondido, mas ainda que existe. E é importante nós trazermos à luz esse tipo de assunto e esse tipo de debate. Eu acho muito interessante que, primeiro, para a gente poder entender onde que o machismo estrutural ele entra na Umbanda, nós temos que entender principalmente as origens que a nossa religião vem. A nossa religião bebe muito da religião africana, não propriamente do candomblé, porque não tem muito a ver, mas principalmente das religiões de matriz africana, como não só o candomblé, mas como o tambor de Mina e outros cultos que tem aí pelo Brasil. Assim como também bebe muito do catolicismo, assim como bebe muito do kardecismo também, lembrando que a nossa religião ela nasce na Federação Espírita no Rio de Janeiro, através do Pai Zélio. Então é uma religião que está muito apegada ainda ao kardecismo, e o kardecismo, por sua vez, tem alguns dogmas muito ligados ao catolicismo, porque se a gente estudar a origem do kardecismo, é lá na França, com Allan Kardec, mesmo Allan Kardec não sendo kardecista, e bebe de algumas fontes ali católicas. Enfim, então nós temos que entender que a origem do machismo estrutural que nós temos na nossa religião, ela vem daí. E para aqueles que acham que o Pai Léo está problematizando, o Pai Léo está trazendo para que ele quer like, que ele quer fazer pílula. Não, eu vou mostrar para vocês como existe sim um machismo estrutural na nossa religião. Uma das coisas extremamente machistas é que em muitos dos casos, e até mesmo em algumas vertentes de Umbanda, as Iabás são colocadas num bolo só. Isso é um machismo estrutural. Quando a gente chega e divide, olha, Ogum é isso, Xangô é aquilo, agora Nanã, Oxum e Iansã fazem parte do mesmo bolo junto com Iemanjá. Isso é um machismo estrutural, mas é um machismo pequeno, é um machismo mais lúdico. Mas quando a gente começa a falar do machismo dentro da nossa religião, com atos, a gente chega em alguns assuntos que, por exemplo, são tabus. Primeiro, nós temos que falar o seguinte, vou falar primeiro da menstruação, que eu tenho dois assuntos aqui interessantes. Menstruação. Caso da menstruação. Durante muitos anos, a menstruação foi colocada como algo sujo ou algo impuro dentro da nossa Umbanda. Não era, e ainda algumas casas o fazem, que algumas casas proíbem a mulher de menstruada a trabalhar. Proíbem de trabalhar. Algumas casas obrigam que a mulher que esteja menstruada, ela avise o dirigente ou avise as pessoas que está menstruada. Algumas casas proíbem que algumas mulheres menstruadas façam certo tipo de trabalho ou firmezas espirituais. E pior ainda, tem casas que ainda tem um costume, que eu acho para mim um dos piores, de usar uma fita vermelha embaixo ou sob a roupa branca para mostrar que está menstruada.
E olha só, quando eu estou falando, Pai Léo, qual o problema de mostrar que está menstruada? Nenhum. Não é uma vergonha estar menstruada. A questão é, eu acho extremamente invasivo você ter que avisar o que está acontecendo com o seu corpo. Então nós temos que entender que a nossa privacidade, o nosso direito, ele tem que estar antes de tudo isso. Quando eu obrigo uma mulher a ter que me avisar que ela está menstruada, ou eu obrigo uma mulher a usar uma fita para avisar que ela está menstruada, eu estou sendo invasivo, eu estou sendo abusivo. E aí que entra a grande questão. Mas Pai Léo, de onde surge isso? Isso surge do catolicismo. Porque para o catolicismo, por exemplo, tá, a mulher menstruada ela está com o corpo impuro, que o sangue está expulsando impurezas. E hoje já se sabe que isso tudo é uma grande bobagem. Aquilo é uma função orgânica, não tem nada de sujo, não tem nada de expulsão. E aí que eu acho muito interessante, porque se a gente for beber da fonte, por exemplo, africana, o sangue menstrual é extremamente positivo e o sangue menstrual é sagrado. Nós temos Itãs, né? O sangue menstrual pertence ao Oxum, aliás, foi a primeira mulher que menstruou nos Itãs. E o sangue menstrual deu origem às penas do Ecodidé, do papagaio do Congo, né? Que tem o rabo vermelho. E eu acho muito interessante porque Oxalá é um orixá em África que não aceita sangue de nada. Até mesmo o sacrifício animal, né, a imolação, né, a sacralização para Oxalá é do Ibi, que é o caramujo, né, que tem seu sangue branco. Porém, Oxalá, que é o senhor que não aceita sangue vermelho de forma nenhuma, só aceita um tipo de sangue, que é o sangue menstrual. Então vejam que em África a menstruação ela é sacralizada. Ela não é proibida, ela não é vista com maus olhos, ela não é vista com nada disso. Mas na Umbanda não se traz esse culto. E aí quando a gente começa a falar em África, a gente surge também com a história que em África não existe tanto, tá? Porque nós temos aldeias propriamente de mulheres que mulher não pode tocar tabaco. E quando a gente fala que mulher não pode tocar tabaco, a gente tem que entender antropologicamente o porquê mulher não pode tocar a tabaco. Eu não estou aqui para falar que o candomblé está errado. O candomblé está muito certo, é um culto do candomblé. Mas na Umbanda a mulher pode tocar a tabaco. Não existe um consenso que, olha, isso aqui é proibido. Só que é muito interessante que as mulheres não podem tocar a tabaco, mas elas devem cuidar da casa, elas devem cuidar do santo, que é o que faz a EQED. Só que é muito interessante que quando a gente começa a estudar isso, a gente vê que isso é uma forma de excluir as mulheres do culto. Culto que depois viria a ser só de mulheres. Por quê? Vocês já pararam para pensar por que no candomblé, principalmente o candomblé de Salvador, né, que surge em Salvador, as grandes casas são matriarcais? Por quê? Porque os negros homens foram minoria quando foi abolido. E minoria por quê? Porque os negros homens viviam menos do que as mulheres. Os negros homens ficavam nas lavouras. A grande maioria das mulheres, quando foi abolida a escravidão, a grande maioria eram mulheres. A nossa religião surge no seio, no colo de mulheres. Mulheres são matriarcais para a nossa religião. E o candomblé é feminista demais. E está correto. Porém, é excludente em algumas coisas, como o caso da mulher tocar a tabaco, que em África tinha mulheres que tocavam atabaques. Não, pai, mas não tinha mulher Ogã. Com certeza, Ogã é um cargo masculino. Agora, nada impede que existisse um cargo feminino para mulheres que tocassem atabaque. Mas eu não vou entrar nessa discussão. Se na sua casa não pode, muito bem, eu não estou aqui para conflitar nada disso. Agora eu acho muito interessante. Quando a Umbanda vai beber da fonte africana, a menstruação... a menstruação eu não quero saber da fonte africana. Agora, tocar tabaco não pode mesmo. Então, a Umbanda, que é para isso que a gente está aqui, para falar de Umbanda, é uma religião excludente. Ela vai pegar formas, e ela vai pegar cultos, e ela vai pegar dogmas excludentes e trazer para ela. Eu acho muito interessante que em muitas casas, eu não estou falando de doutrina, porque a Umbanda na doutrina é maravilhosa, mas a gente conhece o dia a dia das casas de Umbanda. As casas de Umbanda no seu dia a dia têm dogmas e conseguem pegar os piores dogmas das religiões, aonde deveriam ter pego os melhores. Imagina se a gente juntasse, talvez, toda a liberdade
de culto que tem o candomblé e juntasse toda a forma doutrinária e pacifista que tem o kardecismo. Mas não, a gente ainda prefere se pegar com as partes excludentes do kardecismo e pegar as partes excludentes do candomblé e transformar numa religião extremamente excludente. Uma religião que hoje ainda sofre, e as mulheres ainda sofrem, de uma não singularidade, de uma não isonomia. Não é igualitário. Casas que são chefiadas por mulheres têm mais igualdade. Isso é verdade, tem mais equidade. Agora, casas que são chefiadas por homens muitas vezes não têm essa equidade. As mulheres ainda são colocadas num local um pouco afastado, são colocadas em locais de acesso mais difíceis, são colocadas de uma forma a menosprezar o trabalho, porque isso acontece no dia a dia. Isso acontece. Vejam um exemplo de machismo estrutural que eu nunca vi nenhuma polêmica se mulher pode incorporar Exu. Agora, qual é a polêmica do homem incorporar a pombagira? Eu nunca vi problema nenhum quando uma mulher fala que é filha de Ogum. Agora eu vejo olhares quando um homem fala que é filho de Oxum. É muito interessante como nós pegamos mulheres que trabalham com pretos velhos, e eu acho bem interessante, mas quando um homem tem uma preta velha, não pode. Quando chega o caso de você trabalhar, a mulher trabalha com um cigano, mas se o homem trabalhar com a cigana, ele é olhado de outra forma. Ou então começam alguns discursos, extremamente machistas de, aquele cara trabalha com pombagira, cigana, ele deve ser gay. Eu acho interessante que isso não surge do outro lado. Quando uma mulher trabalha com entidades masculinas, dificilmente alguém vai chegar para ela e falar assim, essa mulher deve ser lésbica, porque só tem entidades masculinas. Agora, se você tiver um médium que trabalha só com um homem, que trabalha com entidades femininas, surgem as dúvidas. E isso é machismo estrutural. Até porque isso não tem a ver com sexualidade. Você pode ser filho de 4 e abaixo, ter só entidade feminina, ser cisgênero e ser heterossexual. Sexualidade é uma coisa e mediunidade e trabalho espiritual e missão espiritual é outra. Mas é interessante como algumas pessoas ainda o veem assim. Outra forma de machismo estrutural que nós temos, falando de Exu e pombagira, é quando, por exemplo, nós vemos um homem incorporar a pombagira e trazer os trejeitos. E quais são os trejeitos? Trejeitos forçados. Trejeitos de, por exemplo, botar a mão na cintura, dar gargalhadas, como se todas as mulheres no mundo que você conhece fizessem isso. A sua mãe faz isso? A sua irmã faz isso? Ou pior, as pombagiras que você conhece, que incorporam mulheres, fazem essa quantidade de trejeitos que você, homem, está fazendo? E está forçando por animismo? Porque isso acontece. É interessante que quando uma mulher incorpora um Exu, ela não força a incorporação masculina. Por exemplo, ela não gospe no chão, ela é extremamente escrota. Ou com frases machistas. Então entendam o quanto que isso ainda é prejudicial. O quanto que isso ainda precisa ser trabalhado nos cultos e trabalhado nos terreiros e principalmente entendido que mulheres e homens somos iguais. E outra coisa, meu irmão, se você não gosta de feminismo, você está na religião errada. E se você acha que ao contrário de feminismo é o machismo, você também não tem ideia do que você está falando. O feminismo não é para empoderar, porque o homem tem que perder o seu lugar, não, é para ter uma forma de igualdade. Só que uma igualdade que nunca existiu. De uma igualdade que nós temos anos, décadas, séculos de não igualdade e de supremação. Então nós temos que entender que a Umbanda sim tem que ser feminista. A Umbanda sim tem que respeitar a mulher da forma que ela quiser, do jeito que ela quiser e como ela quiser. E esse tipo de dogma que, mais uma vez,
eu digo aqui com todas as letras, não existe nenhum cunho para ter este dogma. Não existe nenhum fundamento para a mulher não mexer numa coisa porque está menstruada. Não existe. Até mesmo porque em todas as religiões energéticas, espirituais, a menstruação é divinizada. Menos na Umbanda, porque a Umbanda, nessa hora, bebe da fonte católica. É interessante. Eu acho errado ter a Nossa Senhora Aparecida aqui. Deveria ter uma Oxum africana aqui. Mas menstruada você não pode trabalhar. Isso é um dogma católico. Isso não é um dogma africano. Então nós temos que entender que esses dogmas só vêm a prejudicar. Enfim, a pílula já foi até um pouco mais comprida do que eu queria. Eu quero usar desse espaço aqui para dizer a todas as mulheres e não dar parabéns pelo dia de vocês, porque eu realmente ainda, talvez eu esteja errado, bota aqui no comentário se meu pensamento ainda está errado para vocês mulheres, mas eu acho que a gente não tem que parabenizar o dia 8 de março, eu mesmo não dou parabéns para a Priscila no dia 8 de março, nem para minha mãe, porque eu acho que o 8 de março é um dia de luta, é um dia de lembrarmos o quanto nós temos que mudar e não para dar um presente, tá? Eu acho que não é um dia comercial como muita gente coloca. Então, mulheres, obrigado por tudo que vocês fizeram pela Umbanda e o fazem. Desculpa por vários momentos nós, homens, sermos excludentes e sermos dogmáticos, que em muitas vezes as colocamos de uma forma a diminuí-las, sendo que vocês são iguais a gente e de uma certa forma muito maior do que nós, até mesmo porque a mulher não veio da costela do homem, foi o homem que veio do útero da mulher. Agora, se você quiser saber mais sobre tudo isso aqui que eu falei, procure um terreiro. Um abraço, saravá, salve as mulheres. Nós temos fé. Um filho de Pema que tem luz. Nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá sempre. Um filho de Pema que tem fé. Nós temos fé. Um filho de Pema que tem luz. Nós temos